Presidente, senhoras e senhores deputados. Falar da importância da nossa floresta é um tema certamente importante e, obviamente, é um tema que apraz sempre abordar. E é importante porque a nossa floresta nos permite, acima de tudo, trazer à discussão aquilo que é o seu potencial, aquilo que é, de facto, a sua importância para a nossa região. E a principal importância para a nossa região é que ela, de facto, é a nossa primeira riqueza. É aquela que, de facto, nos permite ter as melhores paisagens humanizadas e florestais que na nossa terra existem, porque temos um clima que é, portanto, influenciado por essa mesma floresta. É, de facto, importante porque nos permite a maior captação e reserva de água, que nos permite ter água potável nas nossas casas, nos permite ter água de rega nos nossos terrenos agrícolas e permite-nos prevenir aquilo que seria um problema muito grave, que é a erosão dos solos e que muitas vezes atingem os territórios insulares. Ela também nos permite, de facto, minimizar os efeitos dos incêndios e das cheias e das enxurradas quando elas, de facto, acontecem. De facto, falar da floresta é extremamente importante e não poderíamos falar dela sem falar dos seus benefícios. Falar, de facto, da importância do planeamento florestal numa lógica integrada de planeamento e gestão do território também é importante e este debate serve exatamente para isso. Abordar também aqui aquilo que foi feito recentemente pelo nosso grupo parlamentar enquanto partido preocupado com estas questões, é também falar daquilo que foi a recente audição parlamentar, que teve como objeto a suposta deterioração da floresta laurisilva, tem provar-se o relatório que aqui, pelos vistos, ninguém quer dizer quem é o autor, mas é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Esse, de facto, foi um debate importante e gostava de dizer que, nesse debate, nós colocamos algumas questões que nos pareciam relevantes, e nomeadamente as questões que eram colocadas nesse relatório como causas para a deterioração da nossa floresta, e importa aqui dizê-las quais eram, são a capacidade de carga por parte de quem nos visita. Era, portanto, importante saber aqui, e isso não ficou claro na audição, quantas pessoas acedem de facto a esses espaços naturais. Foram uma das questões que foram levantadas e que não foram respondidas. O efeito das alterações climáticas na nossa floresta também não foram respondidas. O incremento das espécies invasoras, que muito se fala, mas que ninguém tem números sobre esta questão, e era importante saber de que é que estamos a falar, qual é a dimensão do problema. E também nessa audição, infelizmente, não foi um assunto que foi respondido. E também não foi respondido qual era a perda da área florestal autóctona resultante desses últimos incêndios e que, infelizmente, portanto, também não foram respondidos. E, portanto, se não se reconhece aquele que é este relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza e que nós não sabemos se a Unesco, Portugal, concorda ou não com ela, sabemos é que o Governo Regional não concorda com ela. A questão, é verdade, é que na última audição as questões que foram colocadas, neste caso pelo CDS, e foram estas que há pouco enumerei, não foram também respondidas. E, portanto, isso nos leva a pensar que a nossa floresta, embora se fale aqui de planos de gestão florestal e de outros programas que visam a sua conservação, há alguma negligência quanto ao tratamento daquilo que devia ser a sua análise e a sua situação atual, porque ela, de facto, não é bem conhecida. Importa dizer também que, embora se fale aqui da existência dos planos de gestão florestal e do Plano Regional de Ordenamento da Floresta, a verdade é que, no caso dos planos de gestão da floresta, existem três. Existe, portanto, o do perímetro florestal do Polo da Serra, Lombo do Moro, Montado do Rabassal e Monte da Bica da Cana, é um deles. O outro que existe é dos perímetros florestais das Serras do Português e da Ribeira da Janela, e existindo uma terceira sobre as zonas do Poço e das Funduras, mas
segundo aquilo que estava determinado, deveriam ser 6 e só temos 3, faltam 3. E, portanto, é importante também afirmar aqui hoje que ainda falta muito por fazer no que toca a estes planos de gestão da floresta. Falar também da estratégia Clima Madeira também é importante, porque, de facto, temos um documento muito bem feito, importante para o futuro da nossa região, mas sabemos também que há muitas medidas, mas mesmo muitas medidas por implementar dessa estratégia e, portanto, estamos muito aquém da sua implementação razoável, diria eu, para que, de facto, as questões da mitigação dos problemas portanto, das alterações climáticas possam, de alguma forma, nos deixar sossegados. Dizer o que é sobre os 2 diplomas que nos são hoje trazidos à discussão. Primeiro, o do PTP, que é um projeto de resolução que visa a implementação e a expansão de espécies florestais de difícil combustão, aquelas que o PTP designa como árvores bombeiras, determinação que, confesso, foi a primeira vez que ouvi, e, portanto, e queria também a criação de um plano regional de florestação, que, como sabemos, e aqui já foi abordado, existe já, e que, portanto, podemos falar sobre o mesmo, da sua dificuldade de implementação, da sua, portanto, eficácia, mas o facto é que, em termos de documento, ele existe e não faz todo sentido se criar mais um plano desta natureza. Quanto ao PCP, aliás, na prática resumidamente prevê 2 grandes medidas, que é a redefinição do plano de gestão da floresta, que, no seu entender, devia focar-se na especial erradicação dos eucaliptos. E, à conta disto, defende um programa especial para essa mesma erradicação de plantas infestantes, em que, de facto, existam medidas concretas que entendem hoje nos documentos oficiais existentes não estão clarificados. E quanto a isto, queria dizer, em primeiro lugar, que nós não temos nada que radicalizar o nosso discurso ou diabolizar a questão do eucalipto. Nós sabemos que é uma planta ou uma espécie, portanto, que na floresta é complicada a sua gestão, mas que, devidamente trabalhada, não deve ser diabolizada a sua implementação. Portanto, e quanto a isto, queria dizer aqui ao JPP que não venha com o CDS, com lições de moral, Sr. Deputado Rafael Nunes, que agora não me está a ligar nenhuma, não me venha, de facto, com lições de moral, porque se for para irmos por aí, olhe, o território do Concelho de Santa Cruz está muito abandonado, muito mesmo, e, portanto, a responsabilidade também disto não é só do Governo Regional, mas também da Câmara Municipal, gerida pelo seu partido. E, portanto, quanto a isso, Sr. Deputado, tenha mais cuidado, veja primeiro a sua casa e depois fale das outras. Dizer também, quanto ao que estamos aqui a falar, portanto, voltando a recentrar o tema, que, infelizmente, é, de facto, uma questão que temos que dizê-lo, faltam estratégias programáticas definidas para, no seu todo, não falarmos só da floresta, mas da ecologia regional. Portanto, falta-nos uma reserva ecológica regional que ainda, infelizmente, não existe e que vejo que a maioria, por aquilo que foi o último debate de há dias, não tenciona equacionar. Falta, de facto, dizer que, no que toca ao PROFRAM e à Estratégia Clima Madeira, de facto temos os documentos, eles, de facto, tecnicamente, julgo eu, não sendo eu especialista na matéria, não estão mal elaborados, parecem-me estarem bem elaborados, mas temos que avançar rapidamente pela sua implementação. Nós, de facto, temos a noção, lendo os mesmos, que falta muito por fazer no que toca, de facto, a estes documentos. Concluir dizendo que a implementação dos planos de gestão da floresta
são importantes, já temos 3, mas temos rapidamente também que avançar com os próximos que faltam. São 6 e ainda existem só 3. Dizer que também é importante que se acabem, de facto, com medidas avulsas. É isto que nós vamos vendo. Um ano se pensa um plano florestal, no outro se pensa num programa regional, quando de facto temos que ter primeiro uma reserva ecológica, ela vai determinar de facto por onde temos que caminhar e só aí é que de facto vamos ter implementadas medidas articuladas, coesas e de facto pensadas num todo para de facto servir de melhor forma à nossa floresta. É isto que falta, julgo que o caminho é longo, mas temos que continuar a trabalhar para, de facto, a nossa floresta ser melhor protegida e, com isso, ser protegida a nossa região. Obrigado.